Olha, eu sugiro que a sociologia proponha uma discussão sobre o lugar da filosofia na nossa sociedade atual, ou seja, quem são as pessoas, quem são os profissionais que têm o privilégio de refletir sobre a origem das coisas, sobre o nosso lugar no mundo, sobre o nosso futuro, considerando que essa reflexão é muitas vezes considerada como improdutiva num mundo que gira em torno das quantidades dos produtos palpáveis, e não conseguindo, por exemplo, ver que a reflexão, o pensamento pode se tornar um produto extremamente precioso para a nossa vida atual. Primeiro, fundamental, que a filosofia ela faz parte do exercício crítico para qualquer área do conhecimento. Eu trabalharia preconceito, diálogo, real e imaginário, né? E trabalharia também as cavernas de cada um, a realidade, a diferença, e às vezes a gente transforma essas cavernas em prisões. Que prisões de que a gente está falando, né? As prisões da beleza, do consumo, Big Brothers, né? E no vídeo também fala que o Sócrates gostava muito dessa relação, então daria para fazer também aí um trabalho, um grande debate, né, com os alunos, falando sobre essas cavernas. E eu vou ficar aqui com uma relação kantiana de sensibilidade, entendimento, que fica assim: a psicologia sem a filosofia é cega, e a filosofia sem a psicologia é vazia. Eu acho tão legal ver como os professores de áreas diferentes, de disciplinas diferentes, conseguem conversar entre si, trazer contribuições, nesse caso duas boas contribuições, uma de sociologia e uma de psicologia, né, Fernando? Inclusive as duas contribuições dos professores levam a gente a pensar já o trabalho que a gente quer propor, que é que cada uma das disciplinas envolvidas nessa nossa brincadeira de perguntar, né, o professor elabora uma pergunta que ele acha dessas excitantes, dessas perguntas que valham a pena ser respondidas na sua disciplina, para que os alunos possam também eles elaborarem alguma pergunta que eles acham interessantes e difíceis de buscar. Não precisa ser uma pergunta de uma disciplina, mas tem que ser uma pergunta que atice a curiosidade deles mesmos, alunos. Uma das professoras falou em imaginário e em real. E eu fiz uma brincadeira aqui com esse dispositivo, só para mostrar para vocês, que essa é uma imagem criada por um jogo de espelhos. Né? E neste jogo de espelhos é que a gente cria uma ilusão de uma imagem aqui em cima, que vocês chamam de real, porque ela está fora do espelho. Voltando para o nosso trabalho, assim, a gente pode usar outras questões para gerar as perguntas dos alunos e pensar em organizar o trabalho dos alunos primeiro em grupo, para que eles elaborem uma pergunta, para que eles se enriqueçam do que cada um deles saibam, para num segundo momento, cada um individualmente realize um registro escrito, preferencialmente escrito, né, tentando uma resposta. E num trabalho final, para que essas respostas sejam socializadas por todos que participaram da nossa atividade. É mais ou menos isso. Em filosofia, por exemplo, como é que seria uma possível... Claro que os grupos de alunos vão pensar suas perguntas, mas que pergunta, por exemplo, seria interessante? Eu acho que seria interessante direcionar, direcionar o enfoque da questão sobre os nossos critérios para julgar o que é real, o que é realidade. Veja, isso parece na matemática, bem, só a intuição não basta. Então, que outro critério eu tenho para julgar isso? Né? Só o documento histórico não basta. Né? Só a visão da paisagem não basta para a geografia e por aí vai. Para que os alunos possam pensar um pouco mais. Afinal, eles estão aprendendo. Vale como critério de verdade, por exemplo, a palavra do professor? Essa é a última verdade? Ou dá para ainda perguntar sobre ela? Né? E é um pouco essa a questão da sociologia. Né? Qual é o lugar da filosofia? É dessa pergunta sobre o fundamento, mas afinal de contas, o que é isso mesmo? Né? Eu tenho a impressão também de que não é qualquer pergunta, né? Porque a gente pode orientar os alunos a fazer uma pergunta e pode sair qualquer coisa. Não. Mas veja, todas as nossas perguntas, elas tendem a mover assim para um grande susto. Falei, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? E agora, como é que faz? Como é que assim o infinito, né?
E nessa ideia, Eduardo, nessa ideia dos infinitos primos, né, se o professor problematizar, né, quer dizer, a primeira impressão do aluno é de que existem infinitos primos. Mostrar uma tabelinha com a quantidade de primos em intervalo de 1000 e 1000 números, já vai puxar o chão desse aluno, ele vai se questionar, será que são infinitos primos? Mas tem que dar um susto, né? Um susto forte. Tá e aí certo. o susto maior vem com a demonstração depois, né? Tá certo. Bom, vamos fazer só um resumo rápido. A questão de hoje é fazer perguntas. Nós estamos acostumados a dar respostas, mas precisamos aprender a fazer perguntas dentro da escola. Isso vai ser feito em cada uma das disciplinas, desde a questão da maiêutica na filosofia, até a história, pensando as várias versões e os vários olhares da matemática para questões como infinito, as dízimas e aí vai por várias outras questões. A dinâmica, passa o vídeo, exibe o documentário, discute algumas questões em filosofia do mito da caverna, das perguntas, da maiêutica e do Descartes, de preferência, e em seguida faz um trabalho dividindo os alunos em grupos de 5, 6 alunos, eles vão discutir entre si, criar perguntas e depois cada um vai responder individualmente e em seguida os grupos vão socializar essas respostas. E eu acho que esse é um excelente trabalho que pode ser feito a partir desse vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês. Maravilhoso o programa de hoje, não é, pessoal? Tenho certeza que muita gente vai propor um trabalho parecido com esse que foi criado pelos nossos colegas. Vale também, ou principalmente, sair da caverna e ousar mesmo. O programa vai terminando e eu deixo um abraço a todos vocês e os convido para o próximo Sala de Professor da nossa TV Escola, o canal da educação. Tchau, tchau, pessoal.